conteúdo que eu vou passar aqui não é um conteúdo simples, um conteúdo que é para quem está começando demais, é um conteúdo para quem já fez algum investimentozinho, tá? Então, assim, é para quem tem alguma noção do que é empresa. Então, é claro que qualquer pessoa que está fazendo a mentoria, que está mais no começo, pode participar e aprender, mas o que eu quero dizer é que vai acabar não conseguindo absorver 100% do conteúdo, porque não vai ser tão simples em termos de densidade do conteúdo. O que eu quero passar aqui? Não vou dizer que investe na Via Varejo que é sucesso, investe na Magazine Luiza que é sucesso, mas vou passar um conteúdo bem específico que acontece com as duas, que é o que eu brinquei com algumas pessoas, que é assim, como que a Magazine Luiza, quando estava R$30, estava cara e agora 60 e poucos reais ela está barata. E não é bem que ela está barata, mas eu vou chegar lá. O conteúdo que eu vou passar eu separei alguns tópicos desse conteúdo, tá? Vou falar sobre o que é follow-on, vou mostrar uma tabela muito importante que até eu tirei de um livro de contabilidade do Warren Buffett, que fala sobre quando que deve ser o momento e por que uma empresa que está abrindo capital na bolsa, por que ela abre capital na bolsa e quando que é vantajoso ou não para ela abrir capital, tá? Vou falar sobre esse ponto também. Vou falar sobre o que é equity, ou o termo em português é super simples, é o patrimônio líquido. Eu preciso começar falando disso, que é o embasamento do nosso conteúdo aqui. E aí vou falar um indicador que muita gente usa, muita gente fala, que é o ROE, ROE, tá? E aí vou falar muito rapidamente sobre custo de capital também. E a partir daí eu vou explicar os riscos de avaliar usando apenas o ROI, o risco de avaliar usando apenas o preço por lucro, tá? E aí, com isso, eu consigo embasar todo o conteúdo que tem a ver entre Magazine Luiza e Via Varejo hoje, que está bem, para o momento, bem interessante. E eu vou dizer assim, que eu juro para vocês que não fazia ideia do quanto que fazer essa mentoria hoje é tão mais relevante do que fazer a mentoria ontem, até hoje cedo, alguma coisa assim. Eu vou explicar por que a gente ainda deu muita sorte nesse sentido em termos de conteúdo. Estão preparados? Estão no jeito aí? Eu posso abrir minha tela aqui para mostrar já algumas coisas? Se alguém não tiver, considerando que está todo mundo no mute aí, se alguém não tiver, se identifica aí rápido. Bom, vou considerar que está todo mundo atento, escutando e no jeito para poder abrir aqui. Então, deixa eu abrir a minha tela. Eu acabei de ver que eu fiz uma besteira ao colocar a Isabela de host, porque agora eu não consigo compartilhar a tela. Eu acho que a Isabela tem que habilitar para múltiplos usuários aí. Ok, obrigado. Vou colocar aqui agora, compartilhar a tela. Vou fechar aqui para a gente mexer daqui a pouco. Vamos lá. Bom, primeirinha coisa que eu vou passar para vocês aqui, esse conteúdo, ele é um pouquinho mais à frente do que o balanço patrimonial, no caso o patrimônio líquido, mas não tem problema, ele é tão simples quanto, ou tem a mesma complexidade de entendimento, então não tem muito problema aqui não. Bom, o que eu quero passar para vocês aqui então? O que é follow-on? Para eu explicar para vocês o que é follow-on, eu preciso explicar o que é o IPO, tá? IPO, vocês já devem ter visto várias vezes aí, né? Mas nada mais é do que a oferta primária inicial, tá? Da bolsa. Então, assim, quando você tem uma empresa que vai abrir capital na bolsa, você
faz é o que chama de IPO, ou seja, é a oferta primária de ação. Essa oferta primária, ela é primária porque você tem a primária e a secundária. A primária é quando parte da empresa e vai para o mercado, tá? Eu até falei oferta primária, mas a sigla do IPO é a oferta pública de ação, tá? O P do IPO é público, então é Initial Public Offer. Agora, particularmente essa oferta pública inicial aí, ela é primária, ou seja, se é primário é porque saiu da empresa e foi para o mercado secundário, que é o que a gente chama de bolsa de valores. Como assim? Imagina que você tem uma empresa, sei lá, você tem uma lanchonete, você tem um supermercado, não sei. Você tem uma empresa, você tem 100% da empresa e você quer abrir esse capital na bolsa. Você vai abrir só 20% da empresa, você vai continuar com 80% e 20% vai rodar no mundo aí. Esses primeiros 20%, esses primeiros 20%, eles vão ser para você colocar, integralizar dinheiro da população, né? Assim, das pessoas que vão estar comprando, dos investidores. Então, os investidores vão lá e compram 20% da sua empresa e vão integralizar esse capital na sua empresa. Essa é a oferta primária. A oferta secundária é quando o investidor 1 que comprou vende para o investidor 2. E aí você, como empresário, né, com a sua empresa, na verdade, já não recebe nenhum dinheiro das ofertas secundárias, das pessoas que compram uma das outras no mercado de capital, que é a bolsa de valor que a gente já está acostumado. Então, essa é a diferença entre o primário e o secundário. Agora, o que acontece? O que é o follow-on, então? Follow-on é quando a empresa já fez um IPO, tá? Ou seja, eu já coloquei aqueles 20% no mercado. E aí eu resolvo que eu preciso capitalizar mais dinheiro para minha empresa, para a nossa empresa agora, porque ela é compartilhada, né? Vários investidores. Eu vou vender mais 10% do capital da empresa. Então, eu tinha 100%, na oferta primária eu fui para 80%, e na segunda oferta primária, ou seja, eu estou de novo mandando para os investidores, não é um investidor comprando do outro. Eu tenho agora 70% da empresa, tá? Então, eu estou fazendo um follow-on. Follow-on é isso. Essa segunda vez que eu faço uma oferta primária é o que a gente chama de follow-on. Agora, esse follow-on ele pode acontecer de duas maneiras, tá? Tem dois tipos de follow-on, na verdade. O follow-on que eu tiro as minhas empresas, tá? Perdão, eu tiro as minhas ações, ação dos acionistas, e mando para o mercado, ou seja, eu tinha 70%, eu tinha 80% e vendi 10% das minhas ações, essa é uma possibilidade, ou eu emito novas ações. Como assim? Se a minha empresa está dividida em 1 milhão de ações, tá? E eu vendo 200 mil das 1 milhão de ações, perdão. Se eu vendo os 200 mil ações daquele 1 milhão de ação, eu estou vendendo 20% das ações. Agora, e se eu simplesmente criar novas ações, ou seja, eu crio 300 mil novas ações, a minha empresa, que era dividida em 1 milhão de ações, passa a ter 1 milhão e 300 mil ações, tá? E aí, eu continuo, vamos supor, eu continuo com 1 milhão de ação, só que eu vendi 300 mil novas ações. Você concorda comigo que se eu tenho 1 milhão de ações de uma empresa que possui 1 milhão de ações, eu tenho 100% da empresa. Agora, se eu tenho 1 milhão de ações de uma empresa que tem 1 milhão e 300 mil ações, eu já não tenho 100% da empresa mais. Então, essa é a parte que eu começo a complicar. Se vocês não tiverem entendido, pode acionar o microfone aí, pedir para eu explicar de novo, que eu explico de novo. Tá? Agora, você tem duas maneiras de realizar follow-on. Tá? Eu falei que tem dois tipos, né? O que eu posso criar novas ações ou que eu posso vender aquelas ações para o mercado, mas eu tenho duas maneiras de realizar follow-on dentro da mesma, uma vez que eu vou emitir novas cotas para o mercado. Ela pode fazer uma oferta pública, em que qualquer investidor pode comprar, ou eu faço o follow-on de forma restrita.
tá? Nessa follow-on de forma restrita, apenas investidores qualificados, ou seja, aquelas pessoas que têm que são profissionais de investimento mesmo, é que têm acesso a esse investimento, e aí ele decide, né, se vai comprar essas ações ou não. Então, normalmente é vendido para bancos, corretoras, para elas fazerem a distribuição para esses investidores que são tidos como qualificados. Pessoal, alguma dúvida em termos do conceito inicial básico do que é follow-on? Eu preciso que todo mundo esteja no mesmo barco para eu mostrar a próxima parte aqui. Deixa eu até voltar para a carinha de vocês aqui. Eu sei que vocês não querem mostrar a carinha de vocês, aparentemente, né? Mas eu vou voltar aqui para ver. Só a Cíntia e o Pedro aí que são bravos aí, mostra a carinha mesmo. Beleza. Bom, vamos lá. Então, nenhuma dúvida, né? Do que é o follow-on? Ficou tranquilo? Faz um joinha aí, beleza. Ok. Então, vamos lá. Continuam vendo a minha tela, né? Ok. Bom, o que eu fiz aqui? Eu entrei no site da... bom, tem duas pessoas no chat. Tá só falando aqui, entendido, maravilhoso, legal. Obrigado. O chat também me ajuda aí com a resposta, tá, pessoal? Vamos lá. O que eu vou ver aqui agora? Eu entrei no site da própria Via Varejo, tá? E no site aqui, ó, eu fui... Tem várias coisas, né? Vocês já são doutores e também tem vários pontos que você pode entrar no site da empresa. Geralmente eu digito Via Varejo RI, porque RI é a relação com investidores, né? E aí eu procuro algumas informações. Eu posso ver aqui, ó, arquivamentos da CVM, comunicados e tal. Eu entrei em fatos relevantes, tá? Cliquei aqui, ó, fatos relevantes, e apareceu esse site aqui para mim. E olha, por que eu falei que, olha a sorte que nós demos de fazer essa mentoria hoje. Olha a data do fato relevante. Exatamente a data de hoje que saiu esse seguinte fato relevante. Eu já tinha clicado para mostrar para vocês. Olha o fato relevante de hoje, o tanto que ficou legal aqui para nossa aula. Oferta restrita. O que eu acabei de explicar para vocês, o que é o follow-on? Oferta restrita. Você tinha aquela oferta que é pública, que todo mundo iria... quem tem 1000 ações da Via Varejo poderia comprar, sei lá, novas 100 ações, 120 ações. Nesse caso, não. Nesse caso, a oferta é restrita. Só quem é investidor profissional, qualificado, tal, é que pode comprar ações da Via Varejo aqui, ó. Oferta, distribuição pública primária. Já expliquei o que é primário também, em vez de secundário. Ou seja, está partindo da empresa e não partindo de acionistas terceiros aí. 220 milhões de ações, tá? Eles estão colocando à disposição 220 milhões de ações. Em algum lugar aqui, agora, aqui, ó, eu falar que não sei, mas já achei. Ó, até a conclusão do processo de book building, que é esse book building, confesso que nem era o conteúdo que eu queria passar, mas book building nada mais é do que você, por exemplo, eu vou vender um projeto para você e você fala assim, não, eu vou querer comprar. Você não pagou ainda, mas você deixou a sua intenção de compra, né? A sua intenção de participar desse projeto. Esse é o book building, tá? De maneira simplificada, claro. Aí, olha só, caso se conclua, né, esse processo, ainda pode ser acrescido em 35%, ou seja, em novas 77 milhões de ações, tá? Vamos considerar, por simplicidade da nossa aula aqui, que vai ser emitido os 135%, ou seja, 220 mais 77 milhões, que eu vou já arredondar, como um bom engenheiro arredonda tudo, para 300 milhões de ações, tá? Então, vamos considerar que a Via Varejo está de cara já fazendo uma emissão de novas 300 milhões de ações. Qual que é o intuito da empresa fazer isso? Gente, é o mesmo intuito que a empresa fez a IPO lá atrás, assim, os mesmos princípios, tá? de qualquer empresa que faz a IPO. Follow-on nada mais é
do que um novo IPO. Super simples agora. Ou seja, o objetivo da empresa é colocar dinheiro para dentro. Tá? Basicamente, colocar dinheiro para dentro. Como que a empresa poderia colocar dinheiro para dentro? Ela poderia pegar dinheiro emprestado, certo? Agora, por que que a Via Varejo não pega dinheiro emprestado? Pô, mas ela poderia pegar dinheiro emprestado. Em princípio, o que que as pessoas visualizam e não fazem conta? Em princípio, elas acham o seguinte: se eu abrir minha empresa no mercado de ações, vai chover dinheiro para dentro da minha empresa, então eu vou ficar milionário, eu vou ficar bilionário, porque eu vou ter muito dinheiro para minha empresa. Sim, mas quando você capta dinheiro de fora, de investidor, o investidor quer o quê? O investidor quer retorno. Ele não vai colocar dinheiro de graça dentro da empresa. Ele vai colocar dinheiro porque ele quer ver o lucro da empresa. Tá? E aí eu te digo, se você vende 20% das suas empresas, eu vou ser mais firme para vocês entenderem, eu vou ser mais exagerado. Se você vender, tá, 80% da sua empresa, você precisa distribuir 80% do lucro. Então, para pensar. Imagina que você acabou de montar uma empresa, sei lá, um supermercado, e você percebeu que para montar o supermercado você precisa de 500 mil reais. Aí você vai e busca um monte de investidor para poder colocar 500 mil reais no negócio. E você vende 90% desse negócio. Cara, o lucro que a empresa der, 90% vai para a mão dos investidores. Você vai trabalhar por 10% de lucro, não tem problema você trabalhar por 10% de lucro, desde que você saiba por que você está trabalhando por 10% de lucro. Aí vem as questões. Talvez você só busque investidor porque você não tem garantia para dar 500 mil de garantia para poder pegar 500 mil do banco. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é se o juro no banco está tão caro, sei lá, 3%, 4% por mês, né, que compensa mais você tirar uma parte do seu lucro para o resto da vida, porque entenda, se você vende parte da sua empresa, você vendeu para o resto da vida, a não ser que você recompre em algum momento. Então, isso tem que estar muito claro para vocês. Quando uma empresa faz IPO, eu já dou uma dica assim, que eu já li em alguns livros e já confirmei na prática, tá? Toda vez que tiver uma empresa fazendo IPO, a minha sugestão, independente da empresa, é não entra. Ponto. Tá? Mas eu vi uma empresa que abriu capital e abriu a R$30 e hoje está R$1 milhão. Pô, você falou que não vale. Ok. É uma empresa e que é o seguinte, se a empresa valia 30 e virou R$1 milhão, você podia ter entrado a 40 depois do IPO, você perdeu um pouco do time, mas, pô, você ganhou um baita lucro ainda, tá? Por que você não deve entrar no IPO? Por conta basicamente disso. Você precisa ter muita certeza do porquê que a empresa está querendo colocar dinheiro para dentro. Olha só o que eu estou querendo dizer. Se a empresa consegue fazer mais crescimento do que ela consegue de dinheiro emprestado, ou seja, vamos supor que a empresa precisa de R$1 milhão de captação. E ela consegue com debênture, consegue com letras de crédito, consegue com CRA, CRI, com banco, ela consegue 10% ao ano de juro, tá? Ela pega R$1 milhão a 10% ao ano de juro. Se ela consegue fazer isso, significa que ela vai crescer mais. Se ela pega um empréstimo como esse, é porque ela está acreditando que ela vai crescer mais que 10% ao ano. Isso faz sentido para vocês? Se a empresa pega um empréstimo de 10% ao ano, é porque ela vai crescer mais que 10% ao ano. Não faz sentido nenhum uma empresa pegar um empréstimo de algum valor de juro se ela não for crescer mais que esse valor. O único motivo para ela pegar um empréstimo como esse é se ela está estancando sangria. É porque ela veio um coronavírus desse da vida que ela teve que pegar um capital que ela não tinha, mas aí ela sabe que ela está perdendo dinheiro, mas é porque é melhor ela depreciar a empresa agora do que ela simplesmente acabar com a empresa. Tá ficando claro isso para você? Aí eu já estou falando um tema que eu disse que eu ia falar lá na frente. Custo do capital. Você precisa entender o custo do capital. Então, beleza. Essa parte, então, tá tranquilo. O que eu quero mostrar para você de maneira resumida em termos de IPO é: se a empresa está pegando dinheiro com você, é porque ela acha,
tem dois motivos. Ou ela não consegue pegar crédito no banco, e aí ela vai ter que recorrer a você, ou o projeto dela é tão arriscado que ela não quer, correr risco e prefere pegar dinheiro com você. Cíntia, você quer falar alguma coisa? Não? Tá. Ok. Bom, então é o seguinte, essa questão do IPO. A partir dessa questão do IPO, agora a gente vai para um novo passo. Ou seja, se ela vai fazer follow-on, assim como ela faz IPO, ela tem que ter o mesmo motivo, você precisa desconfiar da mesma maneira. Agora eu vou explicar para vocês por que Via Varejo não pega dinheiro emprestado. Por uma razão muito simples. Na verdade, ela já pega dinheiro emprestado demais. Ela já pegou quase 6 bilhões de reais emprestado. Tá? Então, por que ela está fazendo follow-on? O motivo da Via Varejo é muito simples. O motivo dela fazer follow-on é: eu não consigo pegar mais dinheiro emprestado. Nenhum banco quer me emprestar dinheiro porque eu tenho uma dívida gigantesca. Então o banco olha e fala assim: eu não vou emprestar dinheiro para a Via Varejo, vai que ela quebra e não me paga. Coronavírus e tudo mais. O que a Via Varejo está fazendo? Vou abrir para o mercado. O mercado, se quiser, se arrisca e bota dinheiro em mim aqui. Ou vai ou racha. É isso que a Via Varejo, essa é a posição que a Via Varejo está tomando, tá? Essa é a situação dela. Agora, deixa eu voltar, eu vou colocar um ponto bem interessante aqui. Eu quero que vocês coloquem esse conteúdo que eu acabei de falar numa caixinha, tá? Guarda aqui. Eu vou entrar para um outro assunto e aí eu volto para juntar os dois com uma tabela incrível. Bem legal essa tabela. Eu sei que talvez para vocês vai ser ainda difícil de visualizar e interpretar, mas eu queria que vocês soubessem que o significado dessa tabela e pudessem ter uma análise de empresa mais profunda. Eu vou explicar. O que eu quero passar para vocês agora é o conceito de patrimônio líquido. Eu não vou aprofundar no patrimônio líquido, porque, como eu falei, a gente gastaria muito tempo aqui. O que eu preciso é só ter a garantia de que vocês sabem, né, colocar todo mundo na mesma página, o que é o patrimônio líquido. Patrimônio líquido é tudo que sobrou de fato da empresa. Ou seja, se você fosse fechar a empresa hoje, você paga todos os funcionários que você tem que pagar, paga todas as dívidas que tem que pagar, fecha tudo, recebe tudo que tem que receber de fornecedor, tal. Tudo que você tem no caixa, soma tudo e vai sobrar um valor. Quanto que sobra de valor da Via Varejo? 641 milhões de reais. Se a Via Varejo fosse encerrar todas as operações dela hoje, pegar tudo que ela tem direito, pagar tudo que ela deve, tudo, sobraria no caixa dela para distribuir entre os acionistas 641 milhões de reais. É claro para vocês o que é patrimônio líquido ou alguém aqui tem alguma dúvida? Eu não vou entrar. Ok, então tá beleza, né? Patrimônio líquido é isso, é o que sobra na empresa depois que ela encerrou. Olha só agora um indicador interessante, que é o que eu falei para vocês que eu ia falar. Vou reforçar. Eu vou usar o termo equity. Equity é patrimônio líquido, sem grilo, tá? Sem segredo. Aí você tem um indicador, deixa eu só achá-lo aqui, ó. Eu precisaria até pegar uma outra empresa para mostrar esse indicador, porque o indicador negativo eu já vou acabar com vocês logo cedo. Deixa eu pegar uma empresa comum aqui, que eu sei que o indicador é bom. A BEV3 é aquela tchutchuquinha, né? Indicador ROI da Ambev, 14,77%. Cara, o que significa isso? ROI nada mais é do que o lucro da empresa dividido pelo patrimônio líquido. Ou seja, pega uma empresa simples, uma empresa comum aí, né, simplesinha, e faz essa conta. Bom, o que ela tem no caixa, o que ela deve, passivo trabalhista, ela tem, sei lá, 100 mil reais de patrimônio líquido. Todo ano,
ela tem de lucro, sei lá, 15 mil reais. Isso significa dizer que 15 mil dividido por 100 mil reais, que é o patrimônio líquido, dá um return on equity, tá? Vou até escrever aqui em cima para vocês. Olha, vou mandar no chat para vocês. Return on equity, tá? Acho que eu mando só para uma pessoa aqui. Vou mandar para todo mundo, pronto. Return on equity. Essa é a abreviação de ROI. Eu vou mostrar o tanto que o ROI é importante, tá? E também preciso dar a dica no final para vocês não caírem na fria do ROI. ROI é o quanto que a empresa agrega de lucro para o que é direito seu. O patrimônio líquido não é o seu direito depois que fecha tudo. Você não tem direito a 100 mil reais depois que você pagou 50 mil de passivo trabalhista, pagou 100 mil de uma dívida que você tinha, e aí você pegou todo o seu caixa, desfez tudo, você pegou todos os seus imóveis, todos os seus bens, desfez tudo, sobrou 100 mil no caixa, né? 100 mil é o que sobra para os acionistas. Se a cada ano você tem 15 mil a mais em cima desses 100 mil, você tem um return on equity, um retorno no seu patrimônio líquido de 15% ao ano. Alguma dúvida até aí? Quer que repete alguma coisa? Não? Vamos embora, vamos encavalar. Tá. Por que Return on Equity é tão importante? Vocês vão gostar muito do que eu vou mostrar aqui agora. Vou mostrar algumas figurinhas que era para eu ter aberto e acabei de ver que eu não abri. Mas é rapidinho que já abri. Ó, pessoal, a Isabela até colocou aí no chat para confirmar. Return on Equity, o que é? Vocês estão vendo aí a tabelinha que eu coloquei? Olha só, eu preciso explicar para vocês a legenda dela aí. Estou suando aqui em casa já. Eu vou até ampliar aqui para poder ficar mais fácil para a gente ver, né? Olha só. Pronto. Pessoal, vocês conhecem claramente, talvez não, a Isabela tinha falado aqui, ó, mais uma tabelinha para nós. Não sei se está fácil aí para ver, vou até ampliar um pouquinho mais para ter certeza. Vocês conhecem naturalmente, já ouviram falar do Warren Buffett, claro. O que acontece? O Warren Buffett, ele investe desde de novinho mesmo, tal, e ele montou a Berkshire Hathaway, que é essa empresa aqui, ó, Berkshire, né? Berkshire aqui, Berkshire Hathaway. É uma empresa que ele fundou em 65, na verdade ele não fundou, ele comprou, mas não vem ao caso a história, quem sabe um dia conta a história dela. Ela era inclusive uma indústria têxtil, mas ele transformou essa empresa na holding que iria eventualmente comprar novos negócios, ou seja, basicamente ele criou um fundo de investimento, só que em formato de empresa mesmo, uma holding. E foi onde ele começou aí comprando ações, fazendo investimento e lucrando, e ganhando o dinheiro todo que ele ganhou, os bilhões de dólares que ele ganhou. O que eu preciso que vocês entendam claramente aqui, ó? Per share é por ação, tá? Share é share of, da ação, né? Uma parte da empresa. Share é uma ação. Book value é patrimônio líquido, tá? Book value é o nome que dá para seria esse equity que eu falei. Então, book value é o valor dela, o valor contábil que a gente chama. Então, é a mesma coisa do patrimônio líquido, mesma coisa de equity. Como o equity tem algumas outras características que significa participação, tem outros significados, usa-se aqui o valor contábil, book value. Então, book value ou equity é mesma coisa. Ou seja, aqui está me falando o crescimento do valor contábil das ações. O que significa crescimento do valor contábil das ações? ROI. Simples assim. Por quê? Se a empresa tinha 100 mil de patrimônio líquido, lucrou 15 e teve 15% de acréscimo do patrimônio líquido, o crescimento em cima do patrimônio líquido é o ROI. Então, entendam como sendo essa coluna aqui, entendam como sendo o ROI, certo? Market Price per Share of Berkshire. É o preço da ação da Berkshire, a evolução do preço da ação, ou seja, do ano de 1964 para 1965,
o valor da ação cresceu 50%. Gente, isso é o que a gente mais vê no mercado. São aquelas ações que a gente vê, subiu, Magazine subiu 10%, CVC subiu 30%, caiu 20%. É isso que está acontecendo com as ações da holding, certo? Super simples. SP500 já com dividendos, ou seja, o SP500 inteiro, tem um crescimento. O que está mostrando aqui? Eu vou comparar com o índice Bovespa. SP500 é o índice Bovespa dos Estados Unidos, basicamente, de maneira simplista. Ou seja, é como se eu estivesse comparando aqui o crescimento da Magazine Luiza com relação ao crescimento do índice Bovespa. Certo? Agora, para eu continuar, eu preciso ter certeza que ninguém tem dúvida nessas 3 colunas. Ok? Beleza. Vamos lá. Olha só, o que eu tenho aqui é de 1965, tá? Até, deixa eu pegar outra aqui, que eu acho que ela não abriu aqui ainda. Vou abrir aqui e vou abrir aqui. E aparentemente está rolando um funk ali do lado de fora. Beleza. Bom, vamos lá. Ok. Olha só. 85 e por último até 2018, ó, bem recente isso daqui. Como eu já sei que vocês são doutores e mestres e querendo super quer aprofundar em investimento, eu já respondi a pergunta que todo mundo normalmente faz, que é de onde tirou isso daí. Aí eu falo um livro e falei qual livro que é para eu poder comprar. Já está aqui, ó. Não, acho que não tem tradução, tá? Então acho que vai ter que ser em inglês. Letters to Shareholders, que o Buffett desde que colocou a Berkshire como uma holding, ele faz cartas anuais dos investimentos. Então, nossa, é incrível. Já vou dizer que é um conhecimento para quem quer realmente aprofundar. Se você quer ser apenas um investidor comum, com sucesso, não precisa ler, é muito profundo, mas quem tiver curiosidade e quem sabe ser um investidor mais profissional, está aí a dica. Ou seja, olha que dado interessante. Eu não vou filosofar nada sobre as coisas aqui. O que eu quero mostrar para você é o seguinte. Aqui eu tenho o valor da ação que cresce, aqui eu tenho o valor do patrimônio líquido que cresce. Cresceu 23%, ou seja, eu peguei todas as ações, fiz uma média de patrimônio líquido e estou crescendo. Cresceu 20%, cresceu 11%, cresceu 19%, cresceu 16%. Isso em porcentagem. Olha do lado. Cresceu 50%, mesmo crescendo 20% de lucro, né, de patrimônio líquido, as ações ficou no negativo em 3,4%. Depois subiu 13%. Por isso que eu sempre digo, parem de olhar essa questão de lucro da bolsa está subindo, lucro da bolsa está caindo, você acha que eu compro, você acha que eu vendo, e não sei o quê. Cara, na hora que você pensa em longo prazo, a mágica acontece. Não precisa preocupar que a ação subiu, que caiu, que subiu, que caiu, porque se você comprou empresas boas, é essa parte aqui que importa, tá? Então vamos lá, a empresa subiu, o valor da ação subiu no ano de 68, 77%. Depois subiu 19%, depois caiu 4,6%, depois subiu 80%, depois subiu 8%, depois caiu 2,5%. E olha o return on equity. 20, 11, 19, 16, 12, 16, 21. Male cresceu 4,7 em 73, talvez por crise de petróleo e por aí vai. Passando rápido agora aqui então. Cresceu absurdamente em 85. O ROI. E você percebe, o ROI das empresas não existe ROI negativo. Por quê? Porque o Buffett não investe em empresa que dá prejuízo. Se investiu em uma ou outra, ele cascou fora enquanto é tempo. E ele faz isso desde cedo, desde 65. Olha o que o prazo não dá para o cara. Uma porcentagem, e aí eu vou mostrar agora para vocês o que é mais interessante, que é o finalmente. O composto anual, olha que incrível isso, o composto anual do ROI, ou seja, a média de quantas empresas cresceram de lucro por ano, foi 18,7%. Aí eu te pergunto, agora eu vou mostrar o que eu acabei de mostrar aqui da Ambev. Olha o que a Ambev dá de ROI ultimamente, aqui no último ano. Ela já deu mais que isso, mas está mais estabilizada, 14,37%.
Tem muita diferença dos 18 que o Buffett fez? Não tem muita diferença. Ou seja, se você fizer uma média de crescimento de 18% ao ano de ROI, ou seja, as empresas crescerem isso, você está bilionário. Claro, ao longo de 50 anos. Mas é bilionário. Não precisa de muita coisa, não. Você fica bilionário. Agora, o que eu acho mais interessante é o valor médio do crescimento das ações. O preço das ações. Olha que interessante. No fim do frigir dos ovos, o valor das ações da Berkshire subiu muito próximo com o valor do ROI. Por isso que eu digo para vocês que não precisa se importar se num ano você teve um prejuízo de 12%. Ah, mas nossa, prejuízo de 12%. É 12% em ação, valor de ação. Não precisa se preocupar, porque o que importa é lucro. Se a empresa deu lucro e a ação dela caiu, compra mais. Porque assim você aumenta a sua potência de ganho. Você parte de 15% ao ano para 17%, para 18%, para 20% ao ano, simplesmente com consciência. Ou seja, a empresa está dando lucro, vai. Não liga para preço de ação. Acho que eu falei algumas vezes para não ligar para preço da ação, né? Vou falar mais uma. Não liga para preço da ação. Liga para se a empresa está tendo lucro. Beleza? Ok. Olha, em comparação, olha o que seria o índice Bovespa. Nós estamos falando de uma pessoa que comprou $100 lá em 65 e hoje tem 2,4 bilhões de dólares. Tá? E uma pessoa que comprou o mesmo no SP500, seria o índice Bovespa, tem o que seria 15 milhões. Então, assim, é muito... Agora, eu confesso que eu não fiz a conta certinha do percentual em termos de valor, mas o que eu quero dizer é, imagina uma pessoa que investiu um valor lá, que hoje tem 15 mil, porque investiu no índice Bovespa. Falou assim, olha, eu não vou preocupar com essa de entender sobre a ação, não. Vou investir tudo no índice Bovespa, deixa o país crescer, né? Vou ganhar como país. Ganhou 15 mil depois de 50, 60 anos. E o outro ganhou 2 milhões e 400. Então, olha a diferença que é você investir de maneira consciente com conhecimento. Beleza? Pessoal, aqui, alguma dúvida ou curiosidade que quer que eu tire do que eu falei? Tranquilo? Vou passar para frente, então. Bom, igual eu falei para vocês guardarem na caixinha, né? Guardou aquele conteúdo de follow-on na caixinha, tal, para eu vir explicar sobre ROI. Então, já vou marcar aqui que eu falei bem sobre ROI. Follow-on também está super tranquilo e o custo do capital também está tranquilo. Olha que tabelinha também interessante. Adivinha de quem que é a tabelinha? Não precisa nem dizer. Também do Warren Buffett. E antes que vocês me perguntem de onde que é essa tabelinha que eu vou mostrar, eu já vou mostrar. O Warren Buffett's Accounting Book. Tá? É esse livro aqui, caso vocês queiram ler. De novo, não acredito que tenha ele em português, tá? Essa tabelinha aqui é o seguinte. Ela vai ficar um pouco mais feinha no Zoom, mas não tem problema. Vocês conseguem ler. Não, aqui não é o olho de vocês que está ruim, é porque o Zoom aqui ficou ruim, tá? Olha o que tem aqui, expected ROI, ou seja, o Return on Equity esperado. P por BV, preço da ação, por book value, que seria o patrimônio líquido, tá? Ou seja, aqui eu tenho uma relação de preço por patrimônio líquido com relação a um retorno sobre o patrimônio líquido esperado. Como assim, Lucas? Vamos dar uma simplificada. Imagina que aquele negócio que você tinha, que tinha um patrimônio líquido de 100 mil reais, alguém oferecesse para você, naquele negócio, 150 mil. Seria um PBV de 1,5. Certo? Agora, imagina que você tem o mesmo negócio de 100 mil reais e alguém te oferece 67 mil. 67 mil dividido por 100 mil é um PBV de 0,67. Certo? Expected ROI. Se você tem 100 mil reais e acha que você nesse ano, nos próximos anos, né, nos próximos infinitos anos, sei lá,
você vai crescer 10% ao ano, ou seja, você vai lucrar 10 mil e depois 11 mil e por aí vai, você vai ter esse crescimento anual de 10%, o seu crescimento esperado é 10%. Simples assim, tá? Agora, o que isso está me mostrando? Olha só. Vamos supor, então, vou pegar um caso. O caso em que alguém oferece pela empresa de 100 mil reais, alguém te oferece 167, melhor, alguém te oferece 133 mil reais. Qual que é o PBV? 1,33. Certo? Se eu estou no PBV de 1,36, eu estou nessa linha aqui. Eu falei para vocês que não seria um conteúdo fácil hoje, uma coisa profunda. 1,33. A questão é o seguinte, vamos supor que você tenha um retorno esperado de 6% ao ano. Aqueles 100 mil reais, você vai lucrar 6 mil, e depois 6 mil e pouquinho, depois, e por aí vai, você vai crescendo 6% ao ano. Então, eu estou na coluna dos 1,67, ou perdão, 1,33, né, porque era 133 mil, e nossa, eu falei coluna aqui, perdão, deixa eu falar de novo. Eu estou na linha de 1,33 e estou na coluna de 6% ao ano. É uma empresa de 100 mil que me ofereceram 133 mil e é uma empresa de 100 mil que eu acho que eu vou lucrar 6% ao ano nos próximos anos. Qual que é a minha pergunta aqui? Antes de eu falar o que significa o 2,61, a minha pergunta aqui é a seguinte. Você tem duas opções. Ou você vende parte da sua empresa, tá? 20%, 50%, eu vou colocar 50% para ficar uma conta fácil. 50% de 133 mil vai dar 66 mil reais, mais ou menos. Certo? O que você pode fazer? Pegar 66 mil reais, jogar para dentro da empresa, e aí o seu patrimônio líquido vai aumentar um pouquinho, mas você, em vez de pegar 66 mil reais emprestado no banco, você perdeu 50% da sua empresa para colocar 66 mil reais dentro dela. Ficou claro isso? Então, essa é uma possibilidade. Eu vou pegar 50% da minha empresa e vou vender por 66 mil reais, porque eu vou integralizar 76 mil reais dentro dessa empresa para eu executar o projeto que eu quero fazer, para poder crescer, porque só o que eu tenho na empresa não dá. Tá? A pergunta é, deixa eu até abrir aqui um pouquinho para vocês verem. Um exemplo aqui. Aqui, ó. Você tem uma oportunidade de pegar o empréstimo a 7,5% ou a 8,5% e tal. O que ele está mostrando para você é o seguinte. A não ser que os juros do banco, que você vai pegar os 66 mil reais emprestado, seja, se o juro do banco for menor do que 6,61, tá? Você vai pegar dinheiro emprestado no banco. Se o juro do banco for maior que isso, é melhor você pegar dinheiro abrir mercado. Certo? Eu não peço para que vocês tenham a clareza da estratégia em cima disso. O que eu quero mostrar para vocês é que quanto maior o retorno esperado da sua empresa, menos faz sentido você pegar dinheiro fora, né? Menos faz sentido você pegar dinheiro, você fazer IPO, tá? Se você acha que a sua empresa vai ser pujante, ela vai mandar bala, 14% ao ano, pega dinheiro emprestado no banco e mete bronca na empresa, porque se você dividir a sua receita com outra, a sua receita não, seu lucro com outra pessoa o resto da vida, você perde muito mais do que se você simplesmente pegasse o dinheiro emprestado no banco. É isso que essa tabelinha está querendo dizer, tá? Igual eu falei, eu não vou aprofundar, essa tabela não é fácil de entender,
O que eu queria era o desencargo de consciência e mostrar para vocês dessa possibilidade aqui. Beleza. Nem vou perguntar se tem dúvida aqui, porque a chance é grande de ter e não vale a pena voltar. É que eu já fui além do que eu queria ter ido em termos de complexidade do conceito. Vamos voltar então para a Via Varejo e Magazine Luiza, porque tudo isso era para poder explicar sobre as duas. Olha só. Já te digo, a Via Varejo soltou um fato relevante que ela vai captar 300 milhões de ações. Ok. Já falei para vocês, tem que ficar com a pulga atrás da orelha de por que uma empresa está fazendo, está lançando novas ações no mercado. Se ela poderia ficar com o lucro todo para ela vai lá e lança no mercado. Por quê? Eu explico por quê. Porque ela tem uma dívida de 5,7 bilhões, que essa dívida corre todo ano, ela vira mais, ela é um bolo, uma bola de neve. Tá? Vamos fazer a conta junto? A Via Varejo hoje está valendo cerca de R$14. Eu vou aproximar. Tá? Faz as contas comigo aí. 200 milhões, ou 300 milhões, vezes R$14. Eu tenho 4,2 bilhões de reais possíveis para entrar dentro da Via Varejo. Certo? Aí eu te pergunto, se entrar os 4 bilhões dentro da Via Varejo, olha o tanto que reduz da dívida. Ela vai lá, paga as dívidas todas, ou sei lá, paga a dívida toda, vai ter a estratégia dela, mas eu quero dizer, ela poderia fazer isso, pagar as dívidas todas, sobrar 1,7 bi de dívida e ficar muito mais tranquila, porque ela vai ter elevado o patrimônio líquido dela bastante. Tá? Por quê? Porque ela vai, sem fazer nada. Imagina o seguinte, mantém a dívida a 5,7 bi. Tá? Imagina, mantém a dívida a 5,7 bi. Num passe de mágica, a Via Varejo pega esse patrimônio líquido aqui de 641 e simplesmente transforma em 4,8 bilhões. Do nada. Fez o follow-on, mês que vem, ela subiu o patrimônio líquido dela para 4,8 bilhões. Vamos fazer a proporção que isso dá? 4,8 bilhões. Então, vou somar aqui 641. Tá? E vou dividir por 641. Num passo de mágica, ela sobe o patrimônio líquido dela em 7 vezes. Imagina aquela sua empresa de 100 mil reais. Imagina aquela empresa de 100 mil reais que você oferece para alguém por R$1 milhão. Entende? Por que eu vou pagar R$1 milhão? Mas é isso que as pessoas estão fazendo. O motivo das pessoas pagarem os R$14, eu não sei se vai ser 14, vai ser 13, naquele fato relevante, ela informa que o preço vai ser conversado ainda, tá? Em algum lugar aqui ele tem, ó, preço por ação. Será fixado após a conclusão do procedimento e tal. Eu estou fazendo R$14 por simplicidade. Mas o que eu quero dizer é que ela do nada, ela vai colocar um valor gigantesco e vai multiplicar em 7 vezes o patrimônio líquido dela. Ela fazendo isso, ela fica tranquila, ela respira, ela consegue trabalhar mais, tá? Aí você fala, Lucas, mas ela vai ter dívida com os investidores. Você não falou que não faz sentido? Sim, acho que eu estou travando aí, né? Voltei, beleza, ok. Veja só, ela não vai perder a porcentagem da ação dela, o dono da Via Varejo, tal, está disposto a fazer isso? Gente, agora eu vou explicar um outro conceito para vocês. Free float. Free float é quantidade de ação no mercado. A Via Varejo, 88% das ações dela estão no mercado já, estão em circulação. Tá? Vamos fazer uma continha? Vou pegar, eu estou cheio de fazer conta hoje, né? 1,3 bilhões de ações, está vendo aqui o número de papéis? Essa quantidade de ações que a Via Varejo tem, tá? 1,3 bilhões de ações. Eles vão fazer uma nova emissão de 300 milhões de ações, que vai passar a ser 1 bilhão e 600 milhões de ações. Veja só,
Os acionistas principais, os donos, controladores, eles têm 12% da Via Varejo. Se eu fizer 12% de 1,3 bilhões, vou pôr tudo aqui. Eles têm 156 milhões de ações, são deles. Tá? Aí, o que ele vai fazer? Ele vai continuar com 156 milhões de ações, só que dentro de uma quantidade de ações total da empresa, que vai ficar 1,6 bi, eles vão ter 9,7% das ações da companhia. Aí eu te pergunto, você acha que eles estão preocupados em passar de 12% para 9,7% para angariar 4 bilhões de reais? Eu nem preciso fazer aquela conta daquela tabelinha. Eles já estão com a corda no pescoço. Se eles não fizerem isso, a Via Varejo vem à falência. A não ser que eles lucrem assim, nossa, tem que trabalhar muito para lucrar agora e dar certo. E não vai ser o caso. É uma bola de neve essa dívida, vem coronavírus. Então, assim, esse follow-on vem para tentar tirar a Via Varejo da condição de falência. Ponto. Tá? É isso que eles estão fazendo. Beleza. Com relação à Via Varejo, ao que eu expliquei, claro, porque imagino que com relação à Via Varejo tem várias coisas. Mas com relação ao que eu expliquei aqui, de patrimônio líquido, dívida bruta, fazer follow-on e esse percentual do valor que ela tem no mercado, ficou alguma dúvida? Quer que eu repita alguma parte? Pode falar aí que agora é a hora da gente fazer o compilado aqui para poder dar a cerejinha do bolo. Nada? Ok? Vamos lá. Vamos para... Essa eu só achei bem desproporcional o valor de mercado dela com o patrimônio líquido, né? Isso, exatamente. Eu acho que nenhuma outra que eu já analisei aqui, que eu já olhei, tem essa disparidade aí. É isso aí, Dax. 28 vezes. Nós estamos falando de uma empresa que é negociada... Vamos pegar o exemplo que a gente colocou? 100 mil reais. Quando alguém compra uma Via Varejo a 14 reais no mercado, o que ela está fazendo a mesma coisa, de você pegar uma empresa de patrimônio líquido de 100 mil reais e oferecer 2 milhões e 800. Quando você fala isso, parece tão idiota, né? Você comprar uma ação, você comprar uma empresa que se ela falir, ela te entrega 100 mil. Eu vou repetir isso, eu preciso deixar isso muito claro. Imagina que você chega numa empresa e o cara vira e fala assim, se eu fechar tudo aqui, pagar minha dívida, não sei o quê, sobra 100 mil. Você quer comprar minha empresa? Você vira e fala assim, eu quero. Se encerrar tudo, então, o que eu recebo é 100 mil reais? Isso. Não, eu vou querer comprar. Ok, direito seu. Aí você vira e fala assim, vou pagar 2 milhões e 800 nessa empresa. Eu te pergunto, você pagaria isso? Você pagaria 2 milhões e 800 numa empresa que, se fechar tudo, vale 100 mil reais? É muito difícil. Ah, Lucas, mas é que vai... Ok. É isso que as empresas, é isso que os investidores estão falando aqui. É isso que eles vão fazer. Se eles pagarem, eles estão pagando 2 milhões e 800. Por quê? Porque, em contrapartida, por mais idiota que isso pareça, você está pegando 2 milhões e 800 e colocando dentro da companhia. Tá? Por isso que não é tão idiota assim. O idiota seria se a pessoa pegasse o fulano A tem essa empresa que está vendendo para você, você pega 2 milhões e 800, dá para o fulano A e fica com a empresa para você. Aí seria... Nenhum investidor faria isso. Ainda mais que nós estamos falando de investidores profissionais, qualificados. Tá? Então, gente, é isso que eu estou dizendo. Nesse caso, a Via Varejo vai sair da beira da falência para conseguir resolver as dívidas e, quem sabe, estourar. E aí, se vai fazer isso ou não, não é o assunto de hoje. Eu acho que ela tem muito para crescer. Eu acho que o Klein, né, que voltou, que é o que fez ela virar, tem uma gestão boa. Ela só é um negócio bom nas mãos de pessoas ruins, como gestor. Acho sim que ela vai ser uma boa empresa no futuro. Vale a pena investir? Não vou dizer principalmente agora, mas o que eu sei se ela conseguir captar aí pelo menos uns 3 bilhões,
ela reverte bem a condição dela. E aí sim eu poderia dizer, se ela conseguir esse follow-on, eu começo a pensar em investir em Via Varejo. Hoje, sem esse follow-on, eu tenho certeza que não é uma boa empresa. Pedro, quer falar? Manda bala. Lucas, como que o mercado você acha que vai reagir a partir de amanhã e a curto prazo? Na verdade, por incrível que pareça, ele já reagiu hoje, tá? E eu confesso que me preocupou a reação de hoje. A reação de hoje ainda foi fraca. Por quê? Porque o fato relevante, eu não lembro agora que hora que saiu, mas eu sei que foi de manhã, porque eu tinha visto isso hoje de manhã, tá? Deixa eu ver se eu consigo o horário aqui. Ó, foi escrito 3 de junho, acredito que tenha saído de manhãzinha mesmo. Sim. O que eu quero dizer é, o mercado já sabia, hoje o mercado já sabia disso, de maneira geral. Os grandes investidores, né, que ficam sabendo antes. Antes, assim, estava publicado o negócio, mas, enfim. O que eu quero dizer é, acho que o mercado reagiu muito fraco, tá, para uma notícia que é tão relevante. Isso é só para dizer que eu não sei se a Via Varejo vai captar 1 bilhão, 3 ou 4. Eu só começo a pensar em investir, não é recomendação de compra, mas eu só começo a investir na Via Varejo, de fato, depois que eu souber o valor que foi captado pela empresa. Se a empresa captar esses 4 bilhões, eu já olho, aí eu olho bem bacaninha para a Via Varejo, tá? Mas não é o caso ainda. Eu não perco dinheiro nenhum se eu não entrar e ela subir. Eu perco se ela entrar e ela não paga dividendos? Não, é uma empresa que está tendo prejuízo, né? Empresa que tem prejuízo, ó. Aqui, ó. Ah, sim, eu olhei ali. Ela teve prejuízo de 267 milhões no ano passado e 1,4 bilhões de prejuízo no ano passado. Falei ano passado 2 vezes, né? Em 2018 e 2019 consecutivamente esses valores. Ou seja, se ela repetir o prejuízo dela, ela já está totalmente quebrada. Ô, Lucas, aí a oferta é restrita, né? Oferta restrita. Demora quanto tempo para nós, assim, para a gente ficar sabendo esses valores? De Olha, negociação? nesse caso vai ser até mais rápido, assim, até por ser restrita, né? Acredito eu que em 1 mês a gente já tem uma informação, tá? Da experiência que eu tenho aí, não deve passar de 1 mês, não. É uma coisa que já corre rápido, processo rápido aí e tal. Se fosse oferta pública, eu colocaria mais 1 mês no máximo também. 2 meses até... Até lá é tudo especulação. Até lá exatamente. É uma especulação com muito mais fundo, né, de verdade, mas continua sendo. Sim. Continua sendo. Entendi. Até porque tem 2 coisas que tem que preocupar. O preço dela, qual que é o preço que os investidores qualificados vão pagar? Vai ser 14, o valor que está no mercado? Vai ser 10? Vai ser 20? Vai ser 5? Aí você já muda bem a situação. E quantas ações vão ser compradas? Então, assim, tem essa situação. E mais uma, né? Nós estamos falando de investidores em meio à crise investindo. Não é fácil você captar. Se for no mercado aberto, tudo bem. Mas no mercado privado, os caras vão canalizar bem o investimento. Mas, enfim, agora é só especulação, como você mesmo comentou. Deixa eu só ter certeza de que eu falei tudo. Falei o que eu te falei do custo do capital. Uma coisa que eu não falei antes de ir para o Magazine Luiza. Eu vou deixar esse suspense. O ROI. Eu falei para vocês se preocuparem com o ROI, né? Mas não invista só pensando em ROI. O que eu quero dizer é, não olha, eu vou voltar aqui para a Ambev. Não olhe o ROI da Ambev. Puta, o Lucas falou que ROI de 14 é bom, cara, maravilha, eu vou comprar a Ambev. Calma. Esse é o ROI de 1 ano, tá? Esse aqui é raio-x. Tente olhar um ROI mais histórico, tá? Em primeiro lugar, veja isso. Veja se a empresa tem uma capacidade de crescimento de fato e não simplesmente deu uma puta sorte. Outra coisa, tá? Imagina uma empresa, olha só, ROI é lucro dividido por patrimônio líquido. Isso significa dizer que quanto maior o lucro, maior o ROI, mas matematicamente, quanto menor o patrimônio líquido, maior o ROI também. Então, pega a minha empresa de 100 mil reais de patrimônio líquido. Eu pego e dou 20 mil de lucro no fim do ano. Em vez de eu distribuir 5 mil, 15, ou que seja os 20 mil, eu distribuo 60 mil.
Meu ROI no ano passado para esse foi 20%. Só que aí eu distribuí 20 mil do meu capital. A minha empresa tem um patrimônio líquido agora de 60 mil. Por quê? Porque eu tinha 120, distribuí 60, fiquei com 60 mil de patrimônio líquido. Aí minha empresa, de novo, dá 20 mil reais de lucro. Gente, 20 mil reais em cima de 60 mil é bem maior, quase o dobro, do que 20 mil em cima de 100 mil. Então, toma cuidado também com ROIs absurdo. Vou mostrar aqui para você. BBSE 3. Deixa eu ver se eu não faço um erro ao vivo ou se eu não mostro ao vivo uma grande questão. Banco do Brasil, Seguridade. Olha o ROI do Banco do Brasil. Não, eu consegui acertar ao vivo. Olha o ROI do Banco do Brasil. Lucas, meu Deus do céu, o Buffett é muito idiota. Por que ele não investe no Banco do Brasil Seguridade? É o Banco do Brasil Seguridade, tá? Não é o Banco do Brasil Banco. Isso aqui é a parte de seguros do Banco do Brasil. Puta, um ROI de 107%. Caramba, eu vou ganhar. Não, calma. Isso é porque o Banco do Brasil Seguridade distribui muito do lucro dela a ponto do patrimônio líquido dela ser muito pequeno com relação ao lucro que ela dá. Tá? Imagina que a empresa que eu falei continua dando 20 mil de lucro, mas ela tem de patrimônio líquido 20 mil reais. Que tipo de empresa que tem essa característica? Empresa de serviço, normalmente. Imagina uma escola. Algumas escolas têm baita estrutura, tal, tudo bem. Mas a maioria da escola tem uma estrutura enxuta com relação ao lucro que ela tem. Né? Para você dar uma aula, você precisa ter uma... Aliás, a Cíntia está aí para dizer sobre escola. Né? Essa aí manja. Então, assim, você não precisa de uma estrutura muito complexa, como um supermercado, por exemplo. O supermercado é puro patrimônio líquido. O supermercado para vender tem que ter estoque. Né? Uma escola não, só precisa de uma sala de aula e agora hoje só precisa ser de um Zoom como esse daqui. Bom, então pegue o ROI histórico, tenta ver qual que é a capacidade de geração de lucro com relação ao que ela tem para você fazer análise sobre o ROI. Não se engane tanto com o ROI. Tá? Nesse caso, você vai mais para preço por lucro. Eu não vou entrar no assunto de preço por lucro, mas eu preciso só dizer o seguinte. Lucas, mas o ROI me complicou, eu fiquei meio com medo, porque eu vi um ROI muito absurdo. O que eu faço? Faz um casamento do preço por lucro. Porque o preço por lucro, como eu sempre digo, a melhor maneira de você olhar é o seguinte. A ação está quanto aqui? R$28 e ela dá de lucro por ação R$3,26. Significa 28 por 3,26 dá 8,60. O que esse valor quer me dizer? Esse valor está querendo dizer que a cada 8,60 que eu invisto na ação, ela me retorna R$1 de lucro. Tá? Por que eu faria essa conta? Eu geralmente expando essa conta para milhares. A cada 86 mil reais que eu invisto nessa ação, ela me dá 10 mil de retorno. Com isso, você faz um equilíbrio com o ROI. Então, não olhe o preço por lucro sozinho, não olhe o ROI sozinho. Faça sempre um combinado entre os dois, que você vai ficar mais seguro. Claro, não invista numa empresa porque você olhou 2 indicadores, é sempre muito mais. Mas se você quiser usar os dois, faz esse contrassenso, faz esse balanço entre o preço por lucro e o ROI, que vai ser muito bacana para você ter uma percepção melhor da empresa. Show de bola! Vamos para a grande empresa. Aliás, alguém tem alguma dúvida antes? Vou mandar bala. Magazine Luiza. Gente, olha a diferença. Magazine Luiza está R$60, até perdeu um pouco de valor recentemente, mas eu já vou direto para o patrimônio líquido com relação à dívida bruta. Olha o tanto que está diferente. O patrimônio líquido da Magazine Luiza é de 7,5 bilhões. E a dívida dela é de 853 bilhões. Bilhões, imagina. Bilhões é complicado. Milhões. Então, assim, entre as duas, qual das duas você acha que tem mais possibilidade de quebrar? Não tem nem o que dizer. Via Varejo quebra soprando. A Magazine Luiza, para ela quebrar, meu Deus do céu, é coisa demais que tem que acontecer. É assim, pode vir a Amazon, pode vir não sei o quê, quebrar.
talvez a Magazine Luiza saia de 60 para 30 reais. Isso aí eu acho que pode acontecer, sim. Agora, quebrar, Magazine Luiza não quebra. E aí você fala assim, Lucas, mas então vou investir nela. Bom, não sei, porque não é porque é uma empresa que não quebra que você está lucrando com ela, porque pode ser que ela não consiga rentabilizar do tanto que estão cobrando. Até porque ela também está muito cara. O valor de mercado dela é 100 bilhões ante um patrimônio líquido de 7 bi. Lembra dos 100 mil reais da empresa de patrimônio líquido? Imagina alguém te oferecendo aqueles... deixa eu pegar o valor certo aqui. Alguém te oferecendo 1.300.000. Tá? É a mesma coisa. Faz sentido isso? Não sei. Agora, qual que é a grande diferença, que é a cereja do bolo que eu falei para vocês entre as duas? É que é o seguinte, a Magazine Luiza tem de free float 40%. Significa dizer que se ela lança 5% das ações dela no mercado, ela continua com 55%, os controladores, né, Luiza Trajano, Frederico, ela continua com 55% das ações, o que é absurdamente, enquanto a Via Varejo está com 12%, a Magazine Luiza vai para 55%, só que 5% das ações da Magazine Luiza no valor de mercado significam 5 bilhões. Então, a Magazine Luiza, sem fazer esforço nenhum, sem nenhum investidor olhar e desconfiar, ela simplesmente consegue. Eu vou colocar 7% só para fazer o valor que eu quero. Com 7%, ela dobra o patrimônio líquido dela. E eu te pergunto, se a Magazine Luiza faz o estrago que faz com 7 bilhões de patrimônio líquido, ou melhor ainda, né, com caixa de... qual que é o valor que ela tem em caixa aqui? Eu vou pegar aqui mesmo, ativo circulante, eu acho que tem, né? Aqui, ó, disponibilidade. Se ela tem 2,6 bi de disponibilidade e faz o estrago que faz, imagina se ela tivesse mais 7 bilhões disponíveis. Ela compraria via varejo, se brincar, compraria, ela faria um estrago, enfim. Então, o que eu quero dizer é, se a Via Varejo vira uma empresa muito boa, se ela conseguir fazer o follow-on dela, imagina o que a Magazine Luiza não vira se ela resolver fazer follow-on, tá? Só que aí eu tenho só um problema. Lucas, mas a Magazine Luiza vai fazer follow-on? Sinceramente, nem acho que ela precisa no momento. Não acho que vai fazer. O que eu quero dizer é, por que eu não compraria a 30, mas compraria a 60? Porque a 30, o potencial de follow-on é menor, é pequeno com relação a 60. O 60, igual eu falei, qualquer mixaria se transforma em empresa de maneira gigantesca. Agora, veja só. A pergunta é, a Magazine Luiza precisa de dinheiro em caixa para poder crescer? Olha a questão que me deixa um pouco na dúvida. A Magazine Luiza, ela é tão gigantesca que eu cheguei a perder onde é que eu guardei o negócio dela aqui. Oh, meu Deus. Não, tá aqui. Ó. Pronto. A Magazine Luiza é tão gigantesca que ela consegue uma estrutura, e aí ela realmente ela é muito boa com a questão online que a gente está ficando, né? Ela não está mais gastando para ser uma empresa grande. Por quê? O que eu quero dizer com isso? É que para você ter uma loja, você precisa comprar estoque. E se você compra estoque é dinheiro parado, certo? E se você mais ainda pegou dinheiro emprestado para fazer estoque, você tem dívida e dinheiro parado. Então, qual que é a melhor forma de você ganhar dinheiro sem precisar disponibilizar o capital lá? Você faz parceria. Então, imagina o seguinte, imagina que você chega no supermercado e fala assim, ô mercado, segura esse iogurte aí, que eu sei do menino que quer comprar. Você chega lá no menino e fala, ô menino, tem um iogurte ali, você não quer comprar não? O menino vai lá, te dá R$5, você vai lá, compra o iogurte, pega o iogurte e leva para o menino. Eu te pergunto, que tanto que você disponibilizou do seu dinheiro para isso? Você não disponibilizou nada. Você fez contato, você pegou quem tem, juntou com quem precisa e ganhou comissão. Sei lá, eu peguei R$5, paguei R$4 na Magazine Luiza, fiquei com R$1 para mim. Eu ganhei comissão nisso. A Magazine Luiza vendeu o iogurte, o menino pegou o iogurte e eu ganhei com a venda. E aí, é isso que a Magazine Luiza está fazendo. Ela está assumindo, ela está trocando o seguinte, ela está virando esse cara que está fazendo a intermediação entre as duas empresas e está chamando empresas parceiras. Mais de 20 mil
pequenos varejistas se cadastraram no sistema da Magazine Luiza para vender como marketplace e tudo mais. Ou seja, a Magazine Luiza, em vez de comprar geladeira para colocar de estoque, a loja Americanas faz isso também. Mas agora virou febre. Esse sistema de marketplace, aliás, posso dizer quem foi que começou com isso e que revolucionou o mercado de marketplace foi o tal do chinês Alibaba, né, o Jack Ma, que começou com isso, e aí ele mostrou isso para o mundo inteiro, e o cara realmente merece aquele crânio gigante que ele tem lá, não é pouca coisa. E aí ela traz também o seguinte: agora o que eu tenho? Olha só que interessante. Eu tenho uma quarta pessoa. Eu falei do menino que quer comprar, falei de mim que sou vendedor e falei do varejista que eu estou fazendo a conexão. Agora, o que eu faço? Eu tenho todo mundo que... Eu tenho vários parceiros, eu não tenho só um supermercado agora, eu tenho vários supermercados parceiros. Eu tenho acesso a um monte de gente que quer comprar. Só que eu não consigo atender todo mundo. Então, o que eu faria? Quem não consegue atender todo mundo que quer comprar, contrata vendedor. Certo? O que a Magazine Luiza está fazendo? Não está pagando nada para os vendedores dela fixo, ela não está contratando. Por quê? Esses autônomos, eles são afiliados da Magazine Luiza. Ou seja, o autônomo entra na Magazine Luiza, se cadastra lá e você sabe aquela coisa assim, o shopping vai continuar porque tem a experiência de você ter um vendedor para te falar sobre o produto e tal. Pronto, online agora você tem isso. Agora você tem pessoas que vão virar para o Pedro e falar assim: Pedro, você está querendo comprar uma geladeira? Olha aqui, cara, essa geladeira tem isso, tem aquilo, tal. Cara, por que você não compra ela? Lucas, beleza, vou comprar então. Então entra aqui pelo link que eu tô te passando para você comprar a geladeira. Por quê? Porque pelo link que eu estou te passando, eu ganho 5% de comissão. Não sei quanto é a comissão dele, mas ganho 5% de comissão. A Magazine Luiza é o hotel disso, é quem hospeda isso. A Magazine Luiza hospeda isso. Então, eu tenho a Magazine Luiza tem o Lucas como vendedor, que está mostrando para o Pedro as qualidades da geladeira. A Magazine Luiza não paga nada para o Lucas, a não ser que o Lucas venda a geladeira. Então, o Lucas recebe comissão. A Magazine Luiza tem a geladeira para entregar? Não. Quem tem a geladeira para entregar é o parceiro varejista. Então, a Magazine Luiza fica só de boa. Ela é só uma marca. O principal ativo da Magazine Luiza é a marca dela, porque as pessoas confiam. Eu não confio na empresa tal para comprar, não confio no cara tal, mas eu confio no cara da Magazine Luiza, eu confio na empresa que tá cadastrada na Magazine Luiza, então eu vou comprar. E eu te pergunto, você precisa de dinheiro em caixa? Então, aí eu venho para cá, né? Os ganhos dela, né? Antecipação do mercado, preço, ela já consegue taxa inferior ao mercado de antecipar recebível. Isso aqui é o sonho de qualquer empresa. É o sonho da minha empresa, eu poder antecipar recebível sem pagar taxa ou pagar taxa pequena. Isso é maravilhoso. A Magazine Luiza consegue isso. Enfim, ela tem várias formas. O que eu estou querendo dizer, eu não estou fazendo a média da Magazine Luiza para que vocês comprem Magazine Luiza, de maneira alguma. Por quê? Porque, para mim, hoje, ela ainda está cara, do tipo, ela tem chance demais de crescer, pode ser que eu queime a língua de novo, que ela consegue crescer absurdamente, mas no preço de hoje ela está cara. O que eu quero dizer é, o mesmo motivo que eu falei que ela está maravilhosa para fazer um follow-on e botar caixa e poder crescer absurdamente, eu estou dizendo, ela não precisa de caixa. Aqui eu disse para vocês que se ela fizer follow-on, ela vira uma gigante e fica barata. Ela já é uma gigante, mas fica maior ainda e torna uma ação barata. Mas a minha pergunta é, será que ela vai fazer follow-on? Se eu não preciso de dinheiro para nada, tudo que eu faço aqui eu faço sem dinheiro, para que eu vou capitalizar mais dinheiro? Então, esse é meu contraponto. Eu investiria na hora em Magazine Luiza pensando em follow-on e na hora que eu vejo um negócio desse eu falo, não sei. Então, isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje. O que significa follow-on, o que significa, se vale a pena comprar no IPO ou não, por que a empresa faz esse IPO. Se ela faz IPO é porque ou ela não consegue pegar o dinheiro que ela precisa emprestado
ou ela tem medo do projeto que ela está fazendo e quer passar o risco para o investidor, em vez de ficar com o risco do crédito do banco. Expliquei o que é um equity, o ROI, né, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, o custo de capital, enfim. Isso que eu queria passar para vocês e mostrar um exemplo prático aqui de duas situações. Confesso para vocês que nem sabia o quão atual seria com relação ao fato relevante de hoje. Basicamente é isso. Estou até suado aqui, descobri que não vale a pena ter uma câmera de tanta qualidade, porque vocês conseguem ver o suor e ainda a camiseta que podia estar mais passada e está amarrotada. Mas, enfim, espero que tenham pelo menos absorvido alguma coisa aí. E, como sempre, qualquer dúvida que tiver, estou à disposição. Que bom que gostou. Lucas, Que bom. Manda. Duas perguntinhas. Essa questão do valor da ação no IPO importa alguma coisa para frente? Tem alguma importância? Você fala assim, a empresa resolve abrir o capital na bolsa. Abriu agora, tá. Aí ela vai lá e coloca... A ação vale R$20. Tá. Isso tem algum significado assim que importa para quem vai comprar ou não, assim, comparativo? Eu estou perguntando isso porque hoje eu estava assistindo um vídeo, eu nem sei que foi alguma das ações que eu estava perguntando hoje. E o cara ficou comparando, não, se chegar a tanto, vale, mas se voltar no valor do IPO, eu fiquei em dúvida, será que tem alguma importância essa questão do IPO? Não, assim, quando a gente trabalha com valuation, cara, o maior problema é só você conseguir projetar o lucro da empresa para poder fazer valuation. Mas se você consegue, de certa forma, com uma bola de cristal, prever o que a empresa tem de potencial para crescimento, você consegue achar o valor da empresa e a resposta é simples na hora de investir. Se a empresa abriu a 20 e você fez valuation de 15, não compra. Se a empresa abriu a 20 e você fez valuation de 30, compra. Assim, tem que ser simples assim. Essa questão, porque ela vai abrir no IPO e vai voltar e vai cair, vai subir, isso aí geralmente é quem está querendo especular para dizer assim, para tentar prever o preço da ação. Cara, prever preço da ação, o que eu percebi é o seguinte: uma vez que o mercado é irracional e ele fica irracional a cada dia que passa, porque cada vez, ainda mais no Brasil, tem mais investidores novos investindo, mais irracional é o mercado. Então, se o mercado é irracional, como que eu vou conseguir antecipar preço que é irracional? Entendeu? Que eu não consigo... Se as coisas seguirem uma lógica, porque existe uma inteligência por trás, tudo bem. Mas tem muita gente nova que não sabe investir. Eu não estou dizendo que gente nova é burra. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está criando conhecimento. Então, a gente tem essas dúvidas. Entendeu? Aí imagina assim, a pessoa vai lá e compra porque o amigo falou, porque não sei o quê, o outro vai lá e vende porque o amigo falou, não sei o quê. O mercado é irracional. Então, eu não consigo prever preço. Onde que o preço do IPO vai importar? É você tentar entender quem foi que fez a precificação. Porque para você lançar uma empresa a R$20, a empresa não vira e fala, vou lançar a 20, tá aí, gostei. Hoje é dia 4, são 20 e 22, nossa, tudo a ver, vou lançar a empresa a 20. Não, ela não faz assim. Existem consultorias especializadas em determinar alguns valores, se eu não me engano, geralmente são 3 empresas que fazem, se escolhe um valor meio médio entre essas consultorias e tal, e aí o problema que vai ter é se a empresa tem corrupção com a consultoria, mas aí é outra história, né? Então, foi lá e a consultoria determinou que a Azul vai abrir capital a R$30. Bicho, o que vai acontecer depois, só Deus sabe. E uma outra perguntinha, em relação ao free float, é bem diferente das duas, né, da Via Varejo com o Magazine Luiza. Sim. E aí a interpretação pode ser, igual você falou, que 88%, só 12% são dos acionistas dos donos. Isso a gente pode interpretar que foi uma empresa que se abriu mais vezes, que teve por mais tempo bagunçada, abrindo mais seu mercado, ou não? Como que eu posso interpretar isso? É melhor um valor maior, menor? Tá. Na verdade, assim,
esse é um indicador que ele não realmente ele não deve dizer muita coisa para o investidor, tá? O que eu posso tentar justificar via varejo com relação a essa situação é o seguinte, porque, como eu falei, talvez a empresa esteja abrindo capital na bolsa, não é de maldade, é porque ela realmente não consegue garantia para poder pegar o crédito e, você viu, tem aquela tabelinha e tal. Então, pode ser que ela tenha feito sucessivas aberturas no mercado e tal. Como a Via Varejo está há mais tempo no mercado de ações, talvez é só uma questão de tempo. Talvez ela tenha feito sucessivas aberturas, porque cada vez ela tinha que fazer um projeto novo, ia comprar uma empresa nova, ia crescer, e isso fez com que ela fosse comendo o próprio capital, porque uma coisa que não tem como negar é que ela tem no máximo 100% de ações. Então ela vai tirando, vou tirar 2 aqui, 2 ali, 5 aqui, 3 ali, 2 ali. Cara, se a Magazine fizer nos próximos 10 anos, nos próximos 10 anos, um IPO de 5% por ano, ela foi a 90%. Então, percebe que não é tão ruim assim. Agora, é claro, você também tem que se perguntar por que uma empresa precisa ficar abrindo tanto? Entende? Também tem que ficar com isso. Agora, de maneira resumida, eu não me incomodaria tanto. Tá? Assim, não ficaria tão preocupado. Na verdade, tem uma coisa muito importante do que você comentou. Existe um mínimo, tá? Porque, pensa só, por que a empresa iria abrir só 3% do capital dela? Pô, peraí, você está com 97% e não quer que o mercado seja olheiro da sua empresa? Você colocou só 3% à venda e fica com 97%? Para isso tem um negócio que eu com certeza não vou entrar agora, mas chama-se governança corporativa. Eu demorei meia hora para escrever aqui de tão cansado que eu estou. Governança corporativa. Nas empresas, vou colocar níveis aqui só para vocês verem. Níveis de governança corporativa. Você vai para o novo mercado, aqui tem uma tabelinha, não era para estar aberto aqui, mas tudo bem, vou só ampliar aqui assim. Estão conseguindo enxergar? Nem que seja mais ou menos aí? Sim. Quanto maior o nível de governança corporativa, então você tem aqui, nível 1, nível 2, nível mercado, novo mercado. Bovespa Mais é um outro segmento, não vou entrar agora. No novo mercado, significa o mais alto nível de governança corporativa, uma empresa que respeita a própria constituição da empresa, respeita os investidores, tem várias estruturas internas de amarras para que não haja corrupção, para que não haja... Enfim, governança corporativa é para aumentar a qualidade de governança da empresa. Para que você entre no nível 1 de governança corporativa, você precisa ter no mínimo 25% de free float, para mostrar para o mercado que você não está lá tão imponente assim na sua própria empresa. A sua empresa é do mercado também, entende? Então, a sua pergunta foi boa nesse sentido. Não precisa se preocupar se ela tem 30, se tem 50, não precisa ficar muito amarrado a isso. Mas pelo menos 25% e tenta entender por que ela está em 90%. É o caso da Cogna, por exemplo. A Cogna também tem um free float muito grande. E está abrindo capital. Mas respondi a pergunta? Respondeu, tá ótimo. A Cogna tem 97% de free float. É difícil. Beleza, obrigado, Lucas. Valeu, tamo junto. Mais alguém? Mais alguma dúvida? A Isabela levantou a mão aí. Tem a pergunta do Alexandre aqui, né? É isso, Isabela, que você ia falar? Qual o melhor indicador você acha para saber se o preço da ação está barato ou caro em relação a tudo que ela tem ou vale antes de investir? Tá. Cara, basicamente, isso que eu falei hoje, assim, bom, também não vou falar da Croton aqui agora porque tá difícil, viu? Deixa eu pegar uma empresa, como a Magazine Luiza, vai ser melhor para mostrar. Eu preciso comparar com uma outra para ficar mais fácil. Vou abrir aqui para ficar melhor.
Pecar 3. Pecar é Pão de Açúcar. Oi! Pão de Açúcar tem um preço por lucro de R$35. Repito, a cada 35 mil que você coloca, você recebe R$1.000 de retorno. Se isso está bom para você, é uma empresa num preço bom. Em princípio, tá? Pelo amor de Deus, não invista numa empresa porque você viu um preço por lucro legal, puta, vou investir na empresa e pronto, acabou. Não, não é bem assim. Mas se ela continuar, então repito, se ela continuar para o resto da vida com o mesmo lucro que ela tem, você recebe R$1 de lucro a cada R$35 que você investe em Pão de Açúcar. Preço por valor patrimonial, 1,3. Significa dizer que se o Pão de Açúcar vale R$1 milhão de patrimônio líquido, que é o que vai ser distribuído entre os acionistas, você está pagando pelo Pão de Açúcar apenas R$300 mil além do que ele vale. Por que você está fazendo isso? Porque você acredita que ela vai continuar lucrando e que em algum momento o valor que você colocou de patrimônio vai se ajustar. Tá? Amarrado a isso, você vem para o ROI. É aquele que eu falei já, o retorno sobre o investimento, o retorno sobre o patrimônio líquido. É um ROI pequeno. Então, se o Pão de Açúcar continuar o resto da vida com 3,65%, eu já mostrei para vocês na prática que isso é o que mais importa no fim das contas. Você vai ter de rentabilidade, se o Pão de Açúcar continuar, claro, com essa rentabilidade, você vai ter 3,65% ao ano de retorno. Isso é um investimento bom para você? Inicialmente, casa essas três coisas, esse e esse, e você já tem um bom panorama para começar a investir na empresa. Eu também gosto das margens, mas eu não vou comentar agora, senão gasto muito tempo. Mas as margens também são boas. Se a empresa tem margens grandes, margem líquida, margem EBITDA, margem brutas alta, significa que ela tem mais potencial de aguentar crise, de se sustentar e não quebrar. Tá? Magazine Luiza. A cada R$119 mil que você investe na Magazine Luiza, você tem um retorno de R$1.000 por ano. Se isso é relevante para você, beleza. Por que as empresas pagam tão caro? Por que as pessoas pagam tão caro na Magazine Luiza? Porque elas acreditam que ela vai dar R$1.000 de lucro nesse ano, mas daqui 10 anos ela vai dar 10 mil de lucro. E daqui 20 anos ela vai dar 30 mil de lucro. E aí sim, R$119 mil para receber 30 mil de lucro daqui 20 anos, talvez já fica bom para mim. Tá? Ou seja, empresas que têm preço por lucro muito alto, significa que as pessoas estão esperando um crescimento da empresa muito alto também. A Magazine Luiza está sendo negociada, como eu já falei, a 1.300.000 se o patrimônio líquido dela fosse 100 mil. E o ROI dela é de 10,9% ao ano. Significa dizer que o lucro dela está crescendo nessa proporção aí com relação ao patrimônio líquido dela. O ROI vai entrar na mesma configuração do preço por lucro. Ela está dando 10,9% de retorno ao ano hoje, porque o lucro dela é 1. Quando o lucro dela for 30 vezes o valor de agora, o ROI dela multiplica por 30 também, se ela não depreciar o patrimônio líquido. Tá? Resumo, esses três valores aqui são talvez a porta de entrada para você começar a avaliar a empresa. Não invista só porque olhou os três, pelo amor de Deus, não, enfim. Toma muito cuidado com os três, mas esses três são bem, acho que são pontos chaves para você começar a olhar uma boa empresa. Mais alguma? Valeu, tamo junto. Bom, acredito que a Isabela só levantou a mão então por conta do Alexandre. E é isso, né? Se ninguém tem mais dúvida, valeu. Sensacional, muito bom. Obrigado aí. Que bom, que bom, que bom. Bom, então, considerando que já está... eu já estou salivando com o cheirinho de comida que está sendo feita aqui, vamos encerrar. Eu sempre falo obrigado e parabéns. Obrigado por se interessarem pelo conteúdo e parabéns por, plena quinta-feira à noite, estar aprendendo aí. Então, vamos que vamos. Que bom que gostaram também. Fico satisfeito. Falou, boa noite para vocês, pessoal. Abraço.